Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. Hoje é dia do Postais do Viagem, que é aquele programa onde eu respondo as mensagens, as críticas, as sugestões, as perguntas do nosso inscrito no canal. Então sejam bem-vindos e eu vou hoje responder alguns desses questionamentos. Sempre lembrando a você, se você não está inscrito no canal, se inscreva, dê um like nesse Dicas do Viagem ou nesse Postais do Viagem e também deixe seu comentário que a gente vai ter o prazer de ler e responder alguns, tá bom? Lembrando também que nós, além de falarmos sobre história, nós também fazemos roteiros de viagem. Então, para 2022, 2023, 2024, temos vários grupos que irão para os campos de batalha da Europa, Normandia, Bélgica, Holanda, Alemanha, enfim, França, todos os locais onde aconteceram fatos importantes, principalmente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Temos também roteiros para Egito, Israel, Jordânia, para o sul dos Estados Unidos, enfim, muita história aqui na nossa viagem na história, tá bom? Entre em contato se você tiver interesse. Bom, vou responder então, começar respondendo as perguntas. Eu queria mandar um abração aqui para a Cris Brasil. A Cris mandou a seguinte observação sobre o programa aí da Alemanha, da Ponte de Remagen, que é o último vídeo nosso postado aí no canal, que está muito bom, dê uma olhada, você vai gostar. Ela diz: excelente programa. Mariano, conte a sua história, a sua formação e como se tornou PhD em História das Guerras e a produção do fantástico Viagem na História. Quero participar dos sorteios. Ô Cris, um abração para você, muito obrigado pelo seu comentário. Eu respondi na sua própria postagem aqui dentro do canal, com o link de um vídeo que eu vou deixar aqui também. Olha aí o card, você clica nesse card e vai direto para esse programa. São os 10 filmes de guerra que me influenciaram, me levaram a gostar de pesquisar, de saber mais sobre a história das guerras. Ali eu conto toda a minha origem, minha infância na zona rural, aqui de São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, lá na fazenda Campo Alegre. Ali foi onde eu cresci, até os 15 anos morei na fazenda, e não é porque eu estava numa fazenda, no interiorzão de Minas Gerais, que eu não iria estudar, ler sobre aquilo que eu gostava, no caso, história militar. Ali eu comecei a pesquisar. E também aprendi o inglês ali sozinho, pegando letras de música e traduzindo com dicionário. Na época não existia tanta informação como você tem hoje, os livros eram mais difíceis, então eu apelava para a biblioteca da escola onde eu estudava, da biblioteca municipal da minha cidade, e ia lendo e aprendendo. E os filmes me ajudavam demais, me incentivaram muito. Aliás, o filme nunca é verdade, gente, é sempre a visão de um diretor. Mas o grande fator de assistir um filme é que ao assistir aquela história, você se interessa em saber mais. Então o filme te incentiva a buscar outras informações. Acho que esse é o principal fator. Eu acho ridículo quando as pessoas ficam debatendo, o filme é verídico, não é verídico, o filme... Aliás, eu tenho um programa aqui também que eu falo de fake war, não é? São filmes totalmente fora da realidade, né? Aí é diferente. Mas muita gente acredita que o que está nos filmes é tudo verdade. E não é, né? Por mais que seja um documentário, sempre tem a ação do homem, a visão do diretor, o roteirista, o cinegrafista, e isso não é a história verdadeira. Mas o grande fator positivo ao assistir uma produção de guerra é te incentivar a querer saber mais, ok? Cris. Então daí eu depois me mudei para a cidade, fiz faculdade de Ciências Sociais na Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Depois, já aos 36 anos, eu fiz História na faculdade, na Unesp, Universidade Estadual Paulista, em Franca, e não sou um PhD em Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, mas eu sou uma pessoa muito interessada em sempre querer saber mais. Aliás, eu aprendo muito com vocês, inscritos aqui do canal, porque passam informações riquíssimas e eu aprendo muito, muito mais do que reparto o que eu sei, tá bom? Então eu leio demais, dá para ver, né? Eu tenho aqui bastante livros, eu gosto de comprar livros, revistas em quadrinhos, que eu gosto muito também. Eu tenho bastante coisa aqui na minha biblioteca, nesses armários todos fechados aqui também. Enfim, eu tenho uma vasta biblioteca, além do que eu leio também na internet, porque hoje com a internet você tem acesso ilimitado a documentos, novas informações, fotografias. É um prazer você trabalhar com isso.
mas você nunca pode ficar só limitado à internet. Eu vou voltar a falar disso, tá bom, Cris? Muito obrigado e assista aí esse vídeo que eu te passei. Agora vamos a um outro espectador aqui do canal, o Ricardo Moraes, que disse o seguinte: o bom do canal é que explica a história com procedência, indo nos lugares, visitando museus, locais, e é praticamente uma vacina contra a politização da história, onde se reconta do jeito que se quer. Detesto isto, porque sempre tirei 10 em história e hoje é como se não soubesse nada. Se tivesse que prestar nova prova em alguma faculdade, não passaria. E não estou nem aí, não dá para mudar os fatos. Sim, Ricardo, a história ela tem esse lado fascinante. A história, você aprende de um jeito, mas a história é viva. A história não é uma fórmula de química ou uma equação de matemática que é imutável. A história ela depende de novas pesquisas e sempre existem novos pesquisadores, novos historiadores que estão buscando saber mais sobre um fato, e ao descobrir uma nova fonte, um documento, uma fotografia que contradiz o que a gente sabia até então, a história é reescrita. Então a história não é aquilo que está no passado, entendeu? A história é viva, a história lateja, ela pulsa, ela quer ser descoberta, a história é volúvel, não é? Dependendo da qualidade de quem a aborda, de quem está pesquisando, a história ela se entrega totalmente, a história se abre e a partir daí novas descobertas acontecem. Então isso acontece, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial. Eu publiquei recentemente num vídeo no meu canal, que é um vídeo sobre o vagão da história, o vagão do armistício, que está lá, existe um monumento lá na Floresta de Compiègne, na França. Assistam, o programa está muito legal. Então eu trouxe algumas novas informações que eu descobri lá, mas precisei ir lá, descobrir a informação e repartir aqui no programa. Então esse é o valor, viu, Ricardo, que você fala do bom do canal, que ele explica com procedência, indo nos lugares. Sim, vou ser bem franco e aberto com vocês, pessoal. Aliás, eu tenho crítica, por exemplo, vou ler uma crítica aqui para complementar a minha resposta, tá bom? O João L. O João L. mandou a seguinte observação: que museu bagunçado, é sobre o museu de Sinsheim lá na Alemanha, aquele museu que tem carros antigos, tem a Mercedes do Hitler. O programa está aí no canal, está aqui o link para vocês verem o programa do museu de Sinsheim. Aí o João falou: que museu bagunçado, parece mais um ferro velho com peças conservadas. E as informações do apresentador, são rasas e de pouca instrução. João, e aí associei com o que o Ricardo falou. João, seguinte, se eu fizer um vídeo com todas as informações de um museu imenso como aquele, o vídeo vai ter que ter 10 horas. Né? Vai ficar chato, vai ficar maçante. E quando você quer saber muito sobre um detalhe, e aí é o link que eu queria fazer, é o seguinte: existem aqui na internet muitas informações. E existem bons canais de história militar brasileiros. Então você tem o Sala de Guerra, que é muito bom, e aí o Júlio, quando ele começa a falar, ele esmiuça em detalhes, ele faz uma pesquisa ampla, um belíssimo trabalho. Você tem hoje na Segunda Guerra Mundial, hoje no Mundo Militar, do Marcelo, é muito bom o programa, ele traz informações atuais e muito interessantes. Ok. Quando eu me propus a fazer o meu canal Viagem na História, o nome já diz tudo. Eu não iria, viu, João, ficar esmiuçando, porque já foi esmiuçado. Então eu vou falar da Batalha de Bastogne. Ok, o Júlio já contou essa história, o Marcelo já contou essa história, outros já contaram essa história aqui na internet. Tem um monte de vídeo na internet que vai dar detalhes por detalhes, qual a tropa, o modelo do tanque, o que eu me propus a fazer. Eu não tudo sei que nada sei, eu não sou especialista nem PhD como eu respondi para a Cris, eu sou um curioso. Mas eu vou no lugar. Então eu quis marcar a diferença. Eu vou falar de história militar, as pessoas que vão assistir têm na internet todas as informações esmiuçadas, eu não vou ficar esmiuçando informação nos meus programas. Então se eu vou falar de Bastogne, eu vou mostrar o que eu vi quando eu estive em Bastogne. Porque aí eu estou trazendo novas informações para você que está assistindo. E você já conhece a história da Batalha de Bastogne. Eu vou trazer novas informações e vou sugerir
uma literatura, um filme, para complementar o que você já sabe. Mas eu vou trazer uma coisa que aí no meu canal ele quase que único. Eu trago a visão de quem está no local. Eu não falo, por exemplo, me pedem muito para falar de Pearl Harbor, para falar da Batalha de Midway, da Batalha de Iwo Jima. Eu não falo enquanto eu não for lá. O dia que eu estiver em Iwo Jima, eu vou contar a história da Batalha de Iwo Jima e vou trazer detalhes que você não acha na internet. Detalhes que você não pesquisa online em outros sites e aí reproduz aqui no canal. Muitas das informações que eu falo eu busquei na internet, é óbvio, mas eu sempre trago informações, algumas pequenas informações que enriquecem o programa. Então eu não vou ficar, João, esmiuçando. O museu é bagunçado, ao mesmo tempo que ele é muito bagunçado, o Museu de Zinsheim, ele é também muito rico, porque ele tem peças originais. Aonde você vê um Junkers JU-52 ao lado de um JU-88 e de um Antonov, por exemplo. Não é? Só ali. Então o museu tem um valor imensurável. Não é um ferro velho, lamento, João, não é um ferro velho. Ele está organizado por temática e tem peças interessantes. Agora, se eu for esmiuçar tudo, eu vou precisar de fazer um canal só para falar. O Museu de Zinsheim, parte 1, Museu de Zinsheim, parte 25, o Museu de Zinsheim, parte 72, porque é muita coisa. Eu vou ter que falar peça por peça. Um programa de canal, um programa no vídeo, aqui no canal do YouTube, ele tem que ter no máximo 15 a 20 minutos, não é? Então não dá para descer em detalhes. Mas, João, se você quiser saber mais detalhes, na minha página no Facebook, Sacred Ground, sempre aparece o link aí no meu vídeo, você tem as fotos da minha visita, e aí a foto está congelada. Então você vai observar foto por foto, com calma, e não vai ficar maçante para o espectador, tá bom? Então é isso que eu penso. As minhas informações, elas são, sim, básicas, até superficiais, se você quiser, mas o conteúdo que eu trago, eu procuro trazer um conteúdo diferente, tá bom, João? Obrigado pela sua mensagem. Vou ler mais uma aqui, que é a do Evandro Beltrão. Gosto muito de história, sobretudo de guerras, mas agora aprendo com facilidade devido à exposição do professor, obrigado, que teve a sorte de ter um assessor como o seu cunhado, o Ram. Obrigado pelo Ram, viu, Evandro? O Ram é um homem de grande erudição, com certeza. Quero participar do sorteio. E tenho que provar o chocolate dos paraquedistas alemães. Tomara que você ganhe o sorteio, Evandro. Realmente, o Ram é uma pessoa erudita, ele fala 7 línguas, conhece muito, é professor, simplesmente professor em Haia, na Holanda, onde tem o Tribunal Internacional, ou seja, não é qualquer um que dá aula ali. E quando você fala que aprende com facilidade, novamente eu vou falar, Evandro, eu não estou aqui para ensinar, eu reparto o que eu vejo quando eu vou nos locais. E reparto um pouco da minha bagagem de cinéfilo, de leitor, mas eu nunca falo que o que eu estou falando é absolutamente a verdade. Eu não tenho a pretensão de querer ensinar, eu tenho a pretensão de repartir o pouco que eu sei e provocar em você, Evandro, a vontade de querer saber mais. Não é só porque uma pessoa diz aqui na internet que você já vai achar que aquilo é o ponto final. Não, principalmente diante daquilo que eu já falei, respondendo a Cris. A história ela é volúvel, a história é viva, ela tem movimento. Então, quanto mais você ler, mais você vai aprender e das diferentes visões de um fato histórico, você passa a ter a sua própria visão do fato histórico. E a partir daí você está crescendo intelectualmente, crescendo no seu conhecimento e crescendo na sua visão histórica. A visão histórica é fundamental para formar um bom cidadão. E é sintomático e significativo, João, Evandro, Marcelo, Cris, que mandaram suas mensagens para cá, que no Brasil, algumas profissões, como peão de rodeio, admiro, gosto de rodeio, gosto de música country, mas peão de rodeio é uma profissão reconhecida dentro do Ministério do Trabalho, da Caixa Econômica Federal, profissão. Peão de rodeio, ok. Agora, historiador no Brasil não é reconhecido. Entenderam? O cara que forma em história, ele é professor, ele não é historiador, o que é um tremendo de um erro. Porque o historiador, ele tem um papel fundamental na sociedade, mas a sociedade que não o reconhece como um profissional já está dando um tom
do que aquela sociedade vai ser. Ou seja, nós somos um povo com história, mas sem memória. Mas aqui na trincheira do Viagem na História a gente vai continuar contando história e respondendo a você que está aí nos assistindo, tá bom, pessoal? Muito obrigado pelas mensagens, eu volto logo com mais um Postais do Viagem, respondendo a mais inscritos, espectadores aqui do canal. E o que não falta são mensagens, tá bom? Eu vou ler mais algumas e vou me despedir de vocês. Até breve. Olha aí o tanto de mensagem que chega aqui, gente. Muito, muito. Eu vou selecionar mais algumas, tá bom? Até mais.